bem-vindas ao Transformar Financeiro. Aqui discutimos estratégias importantes para fazer você, servidora pública, sair das dívidas e ter dinheiro sobrando todos os meses. Eu sou a Edivalda Souza, especialista em finanças e investimentos, e hoje eu vou te dizer como você sai das dívidas com apenas 5 passos. Pois é, se você quer sair das dívidas, se você está disposto a resolver seus problemas financeiros, eu vou te mostrar como você consegue ficar endividado, para que você consiga entender quais são as causas do seu endividamento. Vou te dizer como você faz para separar suas dívidas, para começar a resolver cada uma delas e conseguir ter paz financeira. Então, fica atento a esse conteúdo, porque vai ser um divisor de águas na sua vida financeira. É importante você entender que não tem como ter paz com dívidas. Quem consegue ter tranquilidade e ter qualidade de vida estando endividado? Por isso, se você não olha para o problema, você já está errando. Tem pessoas que, quando estão endividadas, não querem nem saber das dívidas. Até querem no começo. Começam a anotar quais são suas dívidas, mas quando vê que o valor está muito alto, ou quando vê que a quantidade de dívidas está bem grande, logo acha que não tem solução a esse problema e começa a agir como se esse problema não existisse. Só que ele existe. E você não olhar para o problema não vai te ajudar. Pelo contrário, só vai cada vez mais prejudicar a sua situação financeira. Então, se você realmente quer ter paz, quer ter qualidade de vida, você precisa enfrentar esse problema de dívidas. E como você faz isso? Primeiro, você precisa manter a calma. Eu sei que talvez isso que eu esteja falando seja óbvio, mas não é. Porque a maioria das pessoas, e eu entendo porque também já estive nessa situação de endividado, a gente fica preocupado, angustiado e muitas vezes perde até a saúde por preocupação com as dívidas. O que a gente não entende é que quanto mais a gente foca no problema das dívidas, quanto mais a gente deixa o nosso emocional se abalar, mais difícil fica sair dessa situação. Porque quando você está nervoso, quando você está preocupado, quando você está ansioso, quando você está angustiado, isso dificulta com que o seu cérebro tenha clareza da real situação e principalmente isso vai impedir que você encontre uma solução. Não sei se você gosta de assistir filme de terror, mas às vezes quando você está assistindo filmes de terror, e isso acontece na maioria dos filmes de terror, né? A pessoa, ela sempre coloca a chave do carro, liga e sai normalmente. Mas quando ela está em ameaça, que é isso que acontece nos filmes de terror, né? Ela vai colocar a chave, né, na porta do carro, na porta da casa, coloca a chave, ela tá tremendo tanto que ela não consegue encontrar a entrada da fechadura para colocar a chave. E ela fica tão nervosa que derruba a chave no chão. Aí quando vai pegar a chave no chão, tá tão nervosa que termina batendo na chave e a chave vai para bem longe dela. Você entende? Eu sei que isso é um exemplo fictício, mas na realidade isso acontece. Quando nós estamos em estado de muito alerta, estamos muito nervosos, muito angustiados, quando tem algum sentimento que em nós está muito intenso, isso termina impedindo que a gente tenha clareza da real situação. E o filme foi só para exemplificar isso. Você fica, quem está assistindo, né, quem está do outro lado assistindo o filme, vai ficando cada vez mais nervoso. Coloca essa chave, liga o carro, sai, coloca o pé na embreagem, né? A gente vai dizendo, só que a pessoa não sabe nem onde é que coloca o pé, vai tentar passar a marcha, não consegue. Isso quando está em um carro, né? Quando está na casa, não consegue abrir, a fechadura não abre, enfim. A pessoa fica tão nervosa que ela não consegue sair daquela situação. O vilão lá da história termina muitas vezes pegando a pessoa ou ficando bem próximo de pegá-la, né?
E isso serve, volto a dizer, para a gente refletir sobre isso. Então, eu sei que talvez você pense, como é que eu vou ficar calmo estando numa situação de endividado? Como é que eu consigo ficar calmo estando todo enrolado financeiramente, estando recebendo toda hora cobrança, sem ter qualidade de vida, sem ter dinheiro para nada, enrolado financeiramente? Eu sei que é difícil. Eu volto a dizer, eu também já passei por isso. Eu também já estive no lugar de um endividado. E eu sei que é difícil esse sentimento. E é por isso, por eu já ter passado e por ter conseguido mudar de endividada para hoje ser uma investidora, que eu sei quais são os passos. E quando você sabe quais são os passos e você está ensinando alguém a dar esses primeiros passos, você entende a situação que a outra pessoa está. E porque você entende, você se sensibiliza com essa situação e tenta ajudar a pessoa a mudar. É porque eu sou sensível a essa situação que eu te digo. Eu sei que não é fácil. Sair das dívidas não é algo fácil. Porque se fosse, o Brasil não estava com tantos endividados. Mas eu sei também que quanto mais você se angustiar com esse problema, mais vai dificultar você sair dele. Respire, tente manter a calma, tente ter paciência para que você retome o seu estado mais natural possível e consiga ter clareza da sua situação. Não tem como você sair da situação de dívidas se você não sabe o que causou aquela situação. Eu vou ser mais clara. Eu quero que, para começarmos a aplicar essa estratégia, você tenha duas ferramentas que eu considero essenciais para quem quer sair das dívidas. Anota aí, que você vai precisar providenciar, tá? Uma caneta e um papel. Você só precisa disso. Nada de planilhas complicadas, nada de planilha de Excel, nada difícil. Vamos tentar simplificar esse processo para que você consiga sair dele mais fácil. Então, com a caneta e um papel, você vai precisar anotar duas coisas. Primeiro, todas as suas dívidas. Eu sei que isso é algo muito angustiante. Olhar para o seu problema é algo muito ruim. Ninguém gosta de olhar para as dívidas porque a gente tem as dívidas como uma fraqueza, como um problema. Quem é que gosta de problema, né? Mas, eu volto a dizer, se você não enfrentar suas dificuldades, você não vai conseguir sair delas. Então, anote uma por uma das suas dívidas. Olhe seus extratos bancários, olhe os seus extratos de fatura, de cartão de crédito. Veja se você deve, olhe carnês de pagamento, se você tem. Se você tiver o contra-cheque, veja o seu contra-cheque. Seria ideal para nós servidoras públicas, né? Olhar as descrições de descontos no contra-cheque. Veja tudo que é dívida. Você precisa ter clareza de como é a sua real situação. E eu só quero dizer que você não fique angustiado por causa disso. Porque não importa quanto você ganha, não importa quanto você deve. É possível sim mudar essa situação. Você só precisa ter calma, clareza e atitude para sair disso. Calma tem que ser o primeiro passo. Clareza é a que nós estamos buscando agora. Você vai anotar todas as suas dívidas. E se você não conseguir fazer isso só em um dia, porque tem dívidas que talvez você não lembre, tem dívidas que talvez você nem saiba quanto deve, né? Tem pessoas que sabem que está devendo. Por exemplo, eu estou devendo a escola dos filhos, mas eu não sei quanto isso dá. Pois vá atrás. Inclusive, isso vai ser uma forma de você buscar força para enfrentar seus problemas. É ir atrás do valor da sua dívida e já explicar para quem você deve, para a instituição ou para a pessoa que você deve. Olha, eu estou me organizando e eu vou negociar e sair dessa dívida. Eu só preciso de um tempo para isso.
isso já mostra que você está tomando a decisão de mudança. Então, já começa a fazer isso. Quando você levantar todas as suas dívidas, eu quero que você estude cada uma delas. Sim, porque se você quer sair desse problema, você precisa saber como você vai sair. Não vai adiantar se você vai para alguma cidade e você, eu já sei que para ir para essa cidade eu tenho que andar 300 quilômetros, tá? Mas você precisa saber por quais as cidades que você vai passar, quais os caminhos que você vai ter que ir, quais os perigos que tem nesse percurso para que você não possa cair neles e assim, etc. Estudar a dívida é muito importante por 2 motivos. O primeiro motivo é porque você tem que saber quanto é que você deve. Se você não sabe quanto é que você deve, quem está te cobrando pode cobrar qualquer valor. E agora eu quero te contar um segredo, porque eu sei de vários segredos financeiros, mas você também vai saber, porque eu vou te contar todos, tá certo? Geralmente, principalmente as instituições bancárias, quando você passa um tempo sem pagar a sua dívida, eles mandam a dívida para uma instituição de cobrança. Sim, eu vou falar até baixo para ninguém ouvir, só você, tá? Ele manda, o banco geralmente manda para uma instituição de cobrança, às vezes um escritório de cobrança. E aí, muitas vezes, esse escritório, já sabendo que você está enrolado financeiramente e às vezes nem sabe das suas dívidas, porque a maioria dos endividados estão nessa situação, ele cobra um valor mais alto do que o que você deve. Sim, porque aí já vai melhorar. Se você começar a pagar, ele pode até dizer que vai te dar um desconto sem nem existir esse desconto. E se você pagar a dívida, aí você paga um valor maior do que o que você devia, sem nem saber. Então, fique atento às suas dívidas. Não deixe que você está numa situação de endividado ficar pior ainda. Já pensou você dever 5 mil e te cobrarem 10? Você já tá ruim e vai ficar o quê? Pior. Tenha cuidado, tenha clareza com isso. A segunda importância de você analisar a sua dívida é você poder ter clareza de uma boa negociação. Quando você sabe quanto você pegou de dinheiro emprestado, quando você estuda quais são as taxas de juros que estão sendo cobradas nesse empréstimo, qual seria o valor justo, ou seja, qual seria o valor razoável que você poderia pagar naquela dívida, vai impedir que você aceite negociações exorbitantes. Sim, porque o banco pode te oferecer uma negociação exorbitante. Você deve 5 mil, então eu vou fazer em 200 parcelas de 100, um exemplo. Eu nem fiz os cálculos, mas só para você ter uma noção. Ele coloca uma parcela pequena que acha, né, que cabe no seu orçamento, mas embute os juros em cima dessa dívida e ela fica, grandiosa. Você vai passar anos e anos pagando uma dívida que, se você tivesse clareza, você poderia quitá-la por um valor bem mais baixo. Então, estude as suas dívidas, analise quanto realmente você deve, analise as taxas de juros que estão sendo cobradas, analise o valor que você pegou e o valor que eles estão apresentando como débito. Você tendo clareza de toda essa situação, você precisa ir atrás de qual foi o problema que te empurrou para essas dívidas. Por que eu digo isso? Porque não vai adiantar você sair dessa dívida se for para entrar em outra. Esses dias eu recebi uma mensagem que dizia assim: eu não sei o que eu faço mais para sair das dívidas. Porque eu até consigo, me organizo e saio de uma dívida, só que entro em outra. E às vezes entro em outra pior. Eu quero saber onde é que eu estou errando. E é nisso que você está errando. Quando você faz de tudo para sair de uma dívida e consegue, mas você não entende o porquê você entrou naquela dívida, você cai em outra. É igual uma pessoa que vai andando por um caminho que ela sabe que tem um buraco naquele caminho.
Então ela pode até não cair naquele buraco, mas se ela não ficar atenta e tiverem outros buracos no caminho, ela vai cair no próximo. Ela pode não cair no primeiro, mas ela vai cair no próximo buraco. Então você precisa ter clareza da sua dívida, mas se você quer realmente resolver seus problemas com dívidas, você tem que entender a causa. Por que você está nessa situação de endividado? Por que sua situação financeira está tão enrolada? Bem, não tem como eu saber o motivo, mas você precisa analisar. E eu vou te dar algumas dicas, ver se isso se adapta à sua vida. Será que você está enrolado financeiramente porque você está gastando mais do que o que você ganha? Lembra que eu já falei isso aqui? Se você gasta mais do que o que você ganha, lembra que fica um espaço? Só que esse espaço só aumenta, porque se cada vez mais você vai gastando e vai gastando mais e vai ganhando menos, cada vez mais vai ficando um espaço. E esse buraco é o espaço das dívidas. Porque se você está gastando mais do que o que você ganha, da onde está saindo esse dinheiro? De dívidas que você está entrando. Empréstimo, cheque especial, créditos consignados, empréstimo pessoal, ou até agiotas, ou familiares, conhecidos. Cada vez mais, para poder preencher esse buraco, você está pegando um crédito diferente. O que você precisa entender é que quanto mais crédito você pega, mais enrolado você fica e não preenche esse espaço. Porque esse espaço do gastar mais do que o que ganha não pode ser preenchido com crédito. Essa balança, ela precisa ser equilibrada. Ela precisa ser equilibrada. Se você não equilibrar essa balança, você nunca sai das dívidas. E ainda que você consiga pagar uma dívida, acontece o que essa pessoa que me mandou a mensagem falou. Você sai de um e entra em outro. É por isso que tem pessoas que eu não sei o que eu faço com o meu dinheiro, porque eu pago uma dívida e entro em outra, porque você não estudou a causa. E existem sim várias causas de dívida, não é só porque você está gastando mais do que o que você ganha. Às vezes é porque aconteceu um imprevisto. Você estava com suas contas todas equilibradas, mas de repente acontece um imprevisto que muda totalmente a sua vida financeira. Recentemente eu também recebi uma mensagem de uma pessoa que dizia assim, que a vida dela até que estava equilibrada financeiramente, só que uma das pessoas, um dos membros da família perdeu o trabalho. Então, a vida financeira deles estavam equilibradas porque todos estavam trabalhando. Então, um membro da família perdeu o trabalho e aí desestruturou a vida financeira dessa família. E aí isso foi o quê? Foi um imprevisto, né? Porque ninguém estava achando que alguém ia perder o emprego. Só que isso também é uma causa de dívida. Se você não se organiza para poder lidar com os imprevistos, a cada imprevisto que acontecer na sua vida é uma dívida diferente que você faz. Ninguém tem uma vida financeira equilibrada se não tiver condições de lidar com os imprevistos. Aí você me diz, tá, mas essa família não sabia que ele ia perder o emprego. Sim, mas poderia acontecer. Gente, quem está vivo, quem trabalha, pode perder o emprego. Pode adoecer e não ir trabalhar, e se recebe por produtividade, vai reduzir o salário. Várias coisas podem acontecer. Ninguém sabe o dia, o horário, nem o tipo de imprevisto que pode acontecer. Mas imprevistos estão toda hora acontecendo. Tem uma outra mensagem também de uma pessoa que eu recebi, que ela disse, olha, eu estava com minha vida equilibrada, só que de repente queimou a geladeira da minha casa e aí eu tive que comprar outra, sem ter condições, aí me enrolei com o pagamento dessa geladeira. Tá, mais uma vez eu volto a dizer, sua vida financeira não estava saudável, porque só é saudável uma vida financeira que tem como arcar com os imprevistos, porque toda hora vai acontecer imprevisto. Então você tem que estar atento se você está caindo em dívidas porque está gastando mais do que ganha ou porque está se enrolando, porque não tem um planejamento para lidar com os imprevistos.
Muitas vezes eu sei que você pode usar uma estratégia para poder sair de uma dívida de juro alto e ficar com uma dívida de juro mais baixo. Um exemplo, você deve cartão de crédito, que é uma dívida de juro altíssimo. E aí você pega um empréstimo consignado, que é uma dívida de juro mais baixo para quitar essa dívida de juro alto. Eu sei que muitas vezes pode acontecer isso. Mas o que você precisa entender é que essa estratégia de substituir uma dívida de juro alto por uma dívida de juro baixo só funciona se você tiver um planejamento financeiro. Porque não vai adiantar você trocar uma dívida por outra dívida. Porque você diz assim, mas eu troquei uma dívida de juro alto por uma de juro baixo. Tá, mas se você não tiver condição de pagar, você só vai trocar uma dívida por outra dívida e vai continuar enrolado com dívida, sabe? Certas estratégias de substituição de dívidas acontecem quando você está equilibrando seu planejamento financeiro. Porque aí você está equilibrando e está saindo mais rápido, tipo uma medida emergencial de dívidas de juro alto para ficar com dívida de juro baixo e depois sair também dessas dívidas de juro baixo. Você tem que entender que tem muita gente se enrolando financeiramente porque tá só trocando dívidas. Eu tô devendo cartão de crédito, então eu pego um empréstimo para pagar esse cartão, aí depois eu não consigo pagar o empréstimo, aí eu pego um crédito pessoal para pagar esse empréstimo, aí depois eu não consigo pagar o crédito pessoal, aí eu pego... Gente, e aí fica, se enrolando cada vez mais financeiramente. Então, usar créditos, empréstimo, seja lá o que for, só está te deixando na dívida, cada vez mais enrolado financeiramente. Então, tenha clareza de qual é o motivo da sua dívida. E para que essa clareza? Para você atacar a causa. Não vai adiantar você pagar suas dívidas se a causa da dívida continua gerando problema. Se você está gastando mais do que o que você ganha e você conseguiu pagar a dívida que você tem hoje, amanhã você vai fazer uma nova dívida, porque continuar gastando mais do que ganha vai gerar dívida. Se você conseguiu pagar uma dívida hoje porque você fez um empréstimo, você continua na dívida, porque você pagou uma dívida de juro maior, mas está com uma dívida de juro menor que, se não pagar, vai ficar enrolado financeiramente, entende? Então você, além de conhecer suas dívidas, ter clareza para poder sair delas, tem que ter clareza do que causou essa dívida também. Tendo clareza do que causou, você vai colocar esforços tanto para resolver seus problemas com dívidas, mas para tratar a raiz do problema. Se você não tratar a raiz do problema, vai ser difícil sair do endividamento, certo? Conhecido sua relação de dívidas, conhecido as causas das suas dívidas, você agora vai dividir essas dívidas por classificação. Sim, porque eu acho difícil, né? É possível, mas é difícil você conseguir sair de todas as suas dívidas de uma única vez. Não se enrolou financeiramente de um dia para a noite. Então, talvez sair também de um dia para a noite não seja possível. Para isso, você tem que dividir suas dívidas para saber qual dívida você tem que começar a acertar primeiro. E aí eu te digo que toda dívida pode e deve ser paga, mas você tem que priorizar aquelas dívidas que te trazem uma consequência maior. Por exemplo, dívidas que mantêm sua qualidade de vida, como de supermercado, de água, de luz. Essas dívidas têm que ser primeiro a serem resolvidas. Por quê? Porque estão prejudicando sua qualidade de vida. Você precisa comer, de água, de luz, você precisa desses itens, então você precisa priorizar o pagamento dessas dívidas. Depois você vai para as dívidas que tem algum bem como garantia. Se você tem financiamento de casa ou de carro, é interessante que você também veja como você vai resolver o problema dessa dívida. Às vezes não é possível quitar toda de uma vez, porque às vezes o valor do financiamento é alto, mas você pode estar negociando as parcelas. Agora, tenha cuidado ao negociar para não fazer aquilo que eu falei, né? Assumir um valor alto demais que você não tenha como pagar. Para isso, você vai ter que ter estudado o contrato da sua dívida para fazer uma boa negociação. Depois você vai para as dívidas que têm juros altos, mas que
você só vai negociar se realmente for possível nesse momento, né? Ou vai se organizando até que possa negociá-las, que são as dívidas de juros altos, como cartão de crédito, por exemplo. A maioria das pessoas estão pagando a fatura mínima do cartão porque não querem perder o cartão de crédito, não querem ficar com o nome negativado, tá? E qual é o prejuízo que vai ter para a tua vida perder esse cartão de crédito? Eu até acho que se você não está conseguindo pagar, é bom que você nem tenha mesmo cartão, porque você só vai se enrolar cada vez mais. Você não pode ficar sem os itens essenciais, mas uma dívida de cartão de crédito, ela pode ser deixada para ser negociada depois que você negociar as dívidas principais, tá certo? E por último, você deixa aquelas dívidas que precisam sim ser negociadas, mas que não vão ter nenhum prejuízo de esperar um pouquinho mais, como por exemplo, prestações de loja, né? Você tem sim que negociar, afinal você já comprou naquela loja. E se não tiver risco de pegar o item que você comprou e o item também não foi essencial, como por exemplo, se você comprou um ar-condicionado e se você não pagar, eles vão recolher o ar-condicionado, tá? Eu sei que nem sempre é bom ficar no calor, mas se você não pode pagar essa dívida, talvez devolver o item seja uma forma viável. Porém, eu acredito que se você se organiza financeiramente, você pode resolver todas as suas dívidas. Eu só estou estabelecendo prioridades, porque como não tem como pagá-las todas de uma vez, você prioriza as essenciais, depois as com bens de garantia, depois as de juros altos e por último essas dívidas mais simples, tá? E vai negociando e pagando cada uma delas, tá? Para você conseguir sair dessa bola de neve. Se você entendeu a estratégia, agora você me pergunta como é que eu consigo sair das dívidas sem dinheiro, né? As duas estratégias que eu acho que são muito importantes aplicar nesse processo, que é, já que você já tem clareza da sua situação de dívidas, já estudou os contratos, já estudou cada uma das suas dívidas, já separou por grupo, já sabe quais são as dívidas que você tem que resolver primeiro, as que você pode resolver depois. Agora, como é que você resolve, né? Você precisa sim levantar dinheiro. Existem várias formas de levantar dinheiro para fazer essa negociação, mas eu vou citar duas que eu acredito que são muito importantes aqui, que você pode aplicar facilmente na sua vida. A primeira é fazer renda extra. Sim, eu sei que você pode estar buscando alguma habilidade que você tenha, passe a desenvolver essa habilidade, passe a cobrar por isso. Você já vai ter uma renda extra aí. Ou você pode também estar se desfazendo de alguma coisa que você possui e que no momento não é essencial para poder também estar levantando dinheiro, tá? Analise alguma forma que você pode estar fazendo dentro da sua realidade para você conseguir levantar mais dinheiro. E outra forma é reduzindo os gastos. Sim, quando você consegue, não é só reduzir, não é só cortar, né? É aquela ideia, vai ter que cortar gasto. Não, não é cortar. É melhorar os seus gastos. Eu sei que se você colocar num papel tudo aquilo que você está gastando o seu dinheiro, vai sempre ter coisas que não são importantes nesse momento, sabe? Se nesse momento você quer priorizar sair das dívidas, então vai tirando alguns gastos que nesse momento não são essenciais para a sua vida. Você tem que ter um objetivo. Se seu objetivo é sair das dívidas, tire, corte, elimine, substitua, reduza todos os gastos que te mantêm longe desse objetivo. Quando você consegue aumentar a sua renda e quando você consegue reduzir os seus gastos, você vê que começa a ter um espaço aqui, só que um espaço positivo, um espaço em que está sobrando dinheiro. Esse dinheiro que sobra, você já vai guardar e já vai juntando para poder começar a negociar e a pagar suas dívidas. Geralmente, as dívidas negociadas e pagas à vista sempre tem um excelente desconto. Dito isso,
Eu espero que você possa, a partir de agora, começar a enfrentar os seus problemas com dívidas e aplicar cada uma das estratégias que eu falei aqui para conseguir encontrar a paz financeira.